Olá, bom dia. Está bom? Muito Bem? obrigado. Andamos a encontrar-nos muitas vezes. É verdade, É bom sinal. ultimamente. Ora bem, já nos temos encontrado nas últimas semanas, andamos muito à volta deste tema, é um tema que de facto não podemos passar ao lado dele, é um tema pouco falado no Natal e por isso é que nós aqui queremos dar-lhe algum destaque. E queremos falar sobre as pessoas que estão dependentes, neste caso pessoas que têm deficiência mental, não é? Que estão dependentes de outros nestas alturas. Sim, hoje a ideia era falarmos um bocadinho dos cuidadores que cuidam de pessoas com dependência mental. Portanto, em primeiro lugar, felicitar a Ordem e felicitar o Porto Canal por este programa, porque penso que é da maior importância para estes cuidadores. Felicitar os cuidadores e dizer que o trabalho que eles prestam é um trabalho insubstituível para as suas famílias. E, portanto, é de um valor enorme em termos da... Embora às vezes sentem-se desvalorizados porque têm a vida um bocadinho hipotecada, não é? Claro, por completamente. estarem a cuidar de outra pessoa e deixam de viver a própria vida. Mas é importante, uma das principais dificuldades que eles têm quando cuidam de pessoas com dependência do tipo mental é a falta de feedback que a maior parte das pessoas com doença mental dão sobre a prestação de cuidados. Pois. E, portanto, e por isso é que é muito importante felicitá-los pelo seu trabalho, não só para as pessoas com dependência mental, mas para toda a sociedade e para o Serviço Nacional de Saúde. Porque, no fundo, estes cuidadores estão a prestar um serviço, uma prestação de serviços ao Serviço Nacional de Saúde. Porque se eles não cuidassem destas pessoas em casa, estas pessoas teriam que estar institucionalizadas. E teriam um custo muito acrescido ao Serviço Nacional de Saúde. E cuidados, talvez, um bocadinho menos personalizados, não? Claro, sem dúvida. Poderão ter, do ponto de vista técnico, de algumas coisas podem falhar, mas do ponto de vista da personalização e do ponto de vista da dignidade, os cuidados são muito mais significativos para estes familiares cuidadores. E um dos grandes medos das pessoas que cuidam, dos cuidadores, nomeadamente de pessoas com deficiência mental, é: e quando eu morrer, e quando eu desaparecer, quando eu não estiver aqui, quem cuida do meu filho ou da pessoa de quem está a cuidar? Essa é uma das grandes angústias, não é? Claro que sim, não é? Porque, ou seja, eles têm a percepção de que este familiar com uma doença mental está totalmente dependente deles. Não é? Claro que nós, quando estamos a falar de cuidadores de pessoas com doença mental, estamos a falar de uma variedade grande em termos de patologias. Se quiserem, para termos uma noção mais ou menos das principais, podemos estar a falar, por exemplo, de pessoas que cuidam de uma pessoa com uma criança autista, podemos estar a falar de uma pessoa que cuida de uma pessoa com uma depressão, podemos estar a falar de uma pessoa que cuida de uma pessoa com esquizofrenia, podemos estar a falar de uma pessoa que cuida com as demências. Aqueles que são mais conhecidos são os cuidadores das pessoas com demências. Não é? E, portanto, se eu tiver a maior parte dos cuidadores, como eles são essencialmente no feminino, são mulheres, têm alguma idade avançada e estão a cuidar muitas vezes de um cônjuge, por exemplo. E se uma mulher estiver a cuidar do marido e se ela diz: bem, se me acontece alguma coisa a mim, quem é que vai cuidar dele? Pois. E este medo é real de facto. Não é? E trouxe-nos um livro. Este era um livro que eu tenho que tem a ver que compila no fundo esta informação que nós fomos veiculando aqui nos programas e que tem a ver com algumas estratégias simples, como cuidar de idosos com dependência física e mental. Como cuidar de idosos com dependência física e mental. Foi editado em 2010, nós estamos agora a fazer... é seu! Agora que eu estou a ver que é o autor do livro. É verdade. Ele foi editado em 2010. Eu sabia que era estudioso destas áreas, não sabia que tinha o livro. Já não me recordava. Sim. Temos inclusive um grupo internacional, uma parceria, por exemplo, entre a Escola Superior de Enfermagem do Porto e a Universidade de Barcelona, onde estamos a trabalhar esta questão dos cuidadores. E claro que depois de trabalharmos muitas coisas é importante compilar, que é para os profissionais de saúde prestarem melhores cuidados, quer para as pessoas também que prestam cuidados poderem ter um recurso onde elas possam ir buscar alguma informação, não é? A ideia do livro é um bocadinho essa. E, portanto, tem algumas estratégias simples, por exemplo, como é que se deve ajudar... Linguagem simples também, que eu estou a ver. Isso. Como é que se, por exemplo, deve ajudar uma pessoa que tem um problema de memória? Que tipo de estratégias é que se deve fazer? Como é que se deve ajudar uma pessoa que, por exemplo, quando nós falamos das pessoas com doença mental, elas necessitam muito mais cuidados do tipo relacional do que propriamente cuidados físicos. É. Por exemplo, se tiver um irmão com uma esquizofrenia, ele não vai cuidar, não vai precisar que o ajude na mobilização ou que o ajude nos cuidados de higiene. Certo. Mas precisa, por exemplo, que a Débora tenha estratégias de comunicar com ele.
por exemplo, se ele tiver uma alucinação, é importante que a Débora não esteja a contrariar essa alucinação, porque senão pode agravar. E a verdade é que às vezes só uma pessoa, de todo o leque que lida com as pessoas com essas limitações, só uma pessoa às vezes é que consegue dar a volta e desbloquear a situação. Claro, e é importante os conhecimentos, por exemplo, ou seja, se eu não souber pequenas estratégias simples, como lidar com uma pessoa, por exemplo, que tem alterações do pensamento ou que tem alterações da orientação, eu posso benignamente estar a fazer um cuidado que vai prejudicar aquela pessoa, ou seja, que vai dificultar a relação, sem querer, claro, não é? E, portanto, há estratégias simples que os cuidadores podem aprender para como é que devem lidar. Por exemplo, no caso das demências, como eles têm... As demências devem ser a parte mais incompreensível, não? É, claro que sim. É? E repare que nós temos em Portugal, atualmente, as estimativas apontam para 110 mil pessoas com demência. Que é um número muito grande. É um número muito grande. De demências de todo o tipo, de todo o tipo, às vezes claro. um bocadinho compreensíveis, mais ou menos documentadas. Sim, imagino eu isto. Sim. As principais, 60% a 70%, são demências do tipo de Alzheimer, não é? Depois temos as vasculares e há outros tipos. Mas só para termos uma ideia, grande parte destas pessoas com demência estão em casa, com os seus familiares cuidadores. E, portanto, estamos a ver a proporção que isto tem em termos do número de familiares cuidadores que nós temos. E depois temos outro problema que nós temos muitos cuidados, é mais fácil aceder a cuidados às vezes hospitalares do que estes familiares cuidadores aceder a uma ajuda dos profissionais de saúde. Porque eles, como estão 24 horas dedicados ao cuidar, não podem fazer manifestações, têm muita dificuldade em fazer reivindicações. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde não está preparado para dar as respostas que estes cuidadores precisam. E quando é que vai estar? Em 2000 e quê? Eu acho que é importante sensibilizar todos os políticos. Há mais ajudas para os cuidadores, já está prometida pelo Governo daqui para o ano? Sim. 2018, 2017? 2017 está previsto a criação do Estatuto do Cuidador. Eu penso que isso é um passo decisivo para os cuidadores poderem saber aquilo que têm direito. Não é? Agora, repara, há que há dias falava-se um bocadinho isto, que às vezes é mais fácil aceder a um exame muito complexo, a um TAC, do que se tivermos um familiar cuidador aceder a um profissional de saúde, que pode ser um enfermeiro ou outro profissional, para que lhe possa dar uma ajuda no seu domicílio. E repara a vantagem que tem dele cuidar daquela pessoa no domicílio. Nós temos hoje, no Serviço Nacional de Saúde, muitas camas de hospitais que estão ocupadas com pessoas que não precisavam de estar nos hospitais só porque não têm apoio de retaguarda, como se chama, ou seja, apoio do ponto de vista de suporte familiar que as possa manter em casa. E, por outro lado, nós não cuidamos de forma adequada destes familiares cuidadores que prestam este serviço. É verdade. E depois queixamos-nos, temos as urgências cheias. Lotadas com, às vezes, coisas muito simples, não é? Que ocupam camas e que ocupam os nossos dinheiros públicos e os nossos profissionais de saúde. Muitos doentes, por exemplo, internados nos serviços de psiquiatria estão porque não têm respostas comunitárias, essencialmente da família, para eles poderem estar na comunidade. E, portanto, ou seja, eu penso que é preciso olhar para a saúde nesta perspectiva mais ao nível da comunidade e da promoção do que propriamente ao nível só da doença. Eu acho que tem que vir falar mais vezes à televisão, para ouvirem com mais atenção, porque diz coisas às vezes que são muito complexas e que parecem um bicho de 7 cabeças, de forma simples, e talvez aí estejam as soluções. Claro, e aqui eu diria só, por exemplo, 2 exemplos que podiam ser simples e que não têm um custo muito significativo, que é, se nós conseguirmos que estes familiares cuidadores tenham mais literacia, tenham mais informação sobre como cuidar, isto nós podemos estar a poupar muitos reinternamentos em Portugal. Se nós conseguirmos dar um apoio a estes familiares cuidadores para que eles possam cuidar melhor de si e cuidar melhor dos outros, também estamos a impedir que os familiares possam ser reinternados. E, portanto, isto seria um investimento que traria muita poupança do ponto de vista económico. Certo. Muito bem. Olha, enfermeiro, gostei muito de o ver mais uma vez. É cá um beijinho de Feliz Natal, já não nos encontramos. Não. Feliz Natal. Olha, obrigada. Também assim Feliz Natal. Família. Obrigado também para toda a equipa do Porto Canal. Muito obrigada.